Navegando os céus e a terra. A Indonésia foi povoada há cerca de 900 mil anos por imigrantes vindo pelo mar. Esses primitivos navegantes não pertenciam sequer à espécie Homo sapiens, mas ao seu ancestral Homo erectus, na verdade um macaco evoluído que caminhava usando só as duas pernas. Por isso, a navegação é talvez a mais antiga das ciências criadas pelo homem. Ptolomeu foi considerado o primeiro cientista celeste. Depois do Almageste, a sua obra mais importante é a Geografia, que em 8 volumes contém todo o conhecimento geográfico greco-romano da época. Porém, o mapa é bastante deformado, sobretudo nas zonas exteriores ao Império Romano. Entretanto, na época de Ptolomeu, a diferença entre astronomia e astrologia não era muito clara, e por isso algumas conclusões não são exatamente científicas. O grande mérito de Ptolomeu foi, baseando-se no sistema de mundo de Aristóteles, desenvolver um mapeamento baseado nas observações babilônicas para descrever os movimentos do céu. O primeiro mapa a nos chegar intacto foi construído na Grécia por Ptolomeu. Esse mapa representa a geografia da Terra até então conhecida, e foi usado até a Idade Média. A geografia de Ptolomeu introduziu o sistema de latitudes e longitudes como hoje usado. Escreveu métodos de projeção cartográfica e catalogou cerca de 8.000 cidades, rios e outras características importantes da Terra. Infelizmente, não havia na época nenhum meio satisfatório de determinar longitudes. Portanto, erros substanciais eram inevitáveis. Mais significativo foi o fato de que Ptolomeu subestimou o tamanho da Terra, já calculada com boa precisão por Eratóstenes. Esse grande erro sugeriu aos navegadores posteriores, incluindo Colombo, que uma viagem para o oeste da Europa, para a Índia, não seria tão distante como acabou por ser. Se Colombo soubesse o quanto Ptolomeu tinha subestimado o tamanho da Terra, ele poderia nunca ter velejado. A construção de mapas sempre foi uma ciência realmente intrincada. A principal dificuldade está em transpor para o papel uma superfície plana, a geografia na superfície de uma esfera. Devemos citar Euler, que no século XVIII provou que é impossível mapear uma superfície de uma esfera em uma superfície plana sem causar uma distorção. Não podemos, através de transformações rígidas da geometria euclidiana, transferir um mapa de uma superfície esférica para uma superfície plana, ou seja, temos que escolher uma das 3 distorções. Primeiro, alterar a distância relativa entre os pontos no mapa, ou alterar as áreas relativas dos países no mapa, ou alterar a direção entre 2 pontos no mapa. Por exemplo, esse mapa é desenhado de forma que as latitudes e longitudes estejam separadas sempre pela mesma distância, sendo perpendiculares entre si, formando uma grade uniforme. Nota-se, entretanto, uma considerável distorção à medida que se afasta do Equador. A projeção cilíndrica. Então, necessariamente, um mapa da Terra transferido em uma folha de papel terá que sofrer distorções. Na cartografia, a ciência que estuda os mapas, existem diferentes tipos de mapas desenvolvidos para finalidades específicas. Seja qual for a finalidade do mapa, ele é construído com base na ideia de uma função matemática que associa pontos da superfície da Terra com pontos do mapa. Então, uma forma de construir um mapa da Terra numa superfície plana é usar uma função matemática onde a cada ponto na superfície da Terra corresponderá um ponto do cilindro. Uma maneira intuitiva de entender a projeção cilíndrica é imaginar um globo feito de um balão de ar elástico dentro de um cilindro de vidro. Assoprando o balão, ele tocará o cilindro na linha do Equador. Continuando a assoprar nos pontos mais próximos, acima e abaixo do Equador, estes irão aderir na parede do cilindro.
À medida que o balão vai enchendo, para que o balão continue aderindo ao cilindro, sua superfície sofrerá um esticamento, tanto maior quanto mais distante o ponto estiver do equador. Imaginamos a Terra como uma esfera de raio unitário inscrito em um cilindro também de raio unitário. Cada ponto P na esfera é projetado para a superfície do cilindro. Quando o cilindro for desenvolvido em uma superfície plana, obtemos um mapa da Terra, como vimos na figura. Entretanto, nesse mapa não existem os polos norte e sul, pois eles são projetados no infinito. Pela figura, a altura do ponto P' é uma função matemática do ângulo latitude ψ. No caso, a função tangente. Y é igual a tangente de delta P'A sobre OA, que é igual a P'A dividido por R, que é igual a P'A. Já a medida de x é igual à longitude delta. Concluímos que na representação no plano, as longitudes delta não são distorcidas, mas as latitudes ψ são distorcidas pelo efeito da função matemática tangente. O resultado é que, como vimos, o mapa fica esticado nas partes superior e inferior, aumentando o tamanho dos continentes à medida que se aproxima dos polos. Já os mapas desenhados em uma superfície como a do cilindro e do cone, que podemos transferir sem compressões ou esticamentos para a superfície plana, chamamos superfícies de mapas desenvolvíveis ou conformáveis. A loxodromia. Outra questão bastante intricada para os navegadores estava na determinação da direção a seguir quando se usa um mapa na projeção cilíndrica. Até 1500 acreditava-se que se um navegador seguisse sempre em uma direção constante indicada pela bússola, digamos 30 graus nordeste, ele voltaria ao ponto de onde partiu. Mas, infelizmente, a trajetória percorrida nesse caso não é um arco de grande círculo, que faria este circuito, mas uma loxodromia, ou linha de rumo constante, que é uma linha que intercepta os vários meridianos segundo um ângulo constante, como se fosse uma hélice. O desafio para os cartógrafos do século XVI foi o de representar a direção a seguir quando se vai de um ponto a outro como uma linha reta em um mapa. Ou seja, o navegador traça no mapa uma reta entre os pontos de partida e destino, mede o ângulo em relação ao norte e posteriormente segue este rumo no mar. Isso, porém, é incorreto, pois uma linha reta desenhada no mapa não corresponde a uma direção fixa no mar. Mapa de Mercator. Uma forma de representação que permitiu eliminar essa distorção foi obtida em 1568 por Gerardus Mercator, que se tornou com toda a justiça o mais famoso construtor de mapas da história. Ele inventou o que hoje é conhecido como mapa de Mercator e que até hoje é pendurado nas salas de aula de geografia. O objetivo de Mercator era inventar um mapa que fosse o mais simples e seguro para o uso da navegação marítima daquela época. Mercator procurou obter um mapa tal que, primeiro, seria desenhado em uma folha retangular plana de papel em que os círculos correspondentes às latitudes seriam retas paralelas ao equador de igual comprimento. Os círculos correspondentes às longitudes deveriam ser retas perpendiculares ao equador, também de igual comprimento. Segundo, o mapa deveria preservar a direção entre dois pontos no globo, isso é, ser conformável. A sacada de Mercator foi fazer uma correção no espaçamento entre as latitudes proporcional à variação do comprimento dos círculos das latitudes. O comprimento dos círculos correspondentes às latitudes é dado por C igual a 2πr cosseno ψ, em que ψ é a latitude e r é o raio da Terra. Como no mapa original, todas as latitudes têm comprimento 2πr. Cada linha de latitude no mapa deve ser deslocada verticalmente na razão de 2πr dividido por 2πr cosseno ψ, o que dá secante de ψ. O encolhimento leste-oeste foi então compensado
por um esticamento no sentido norte e sul entre as latitudes, formando um mapa conformável. Consequentemente, o mapa de Mercator tem um esticamento progressivo do Equador para cima e para baixo, para cada latitude, precisamente na proporção de secante de Psi. Usando esse critério, Mercator e outros posteriores a ele desenharam ponto a ponto os continentes e os mares na forma em que eram conhecidos na época. Mas como a superfície esférica não é topologicamente equivalente a uma superfície plana, o problema da distorção efetivamente não tem solução. No mapa de Mercator, as áreas próximas ao polo são fortemente distorcidas. Por exemplo, a Groenlândia tem quase o mesmo tamanho da África. Já vimos que na época de Mercator, os marinheiros procuravam seguir um rumo fixo para seu destino, representado por uma linha reta no mapa. Hoje sabemos que essa linha reta entre dois pontos do mapa representa uma distância maior que a percorrida em um grande círculo. Por isso, a distância entre dois pontos não é representada por uma linha reta no mapa, a não ser que os dois pontos estejam no Equador ou no mesmo grande círculo, isto é, no meridiano. A paralaxe. No início do século XIX, o tamanho do sistema solar era relativamente conhecido, embora os planetas Netuno e Plutão não tivessem sido ainda descobertos. O método usado para determinar distâncias no sistema solar era o método da triangulação, chamado paralaxe. Por exemplo, usando uma imagem fora de escala, para medir a distância da Terra à Lua, colocamos dois observadores em pontos extremos da Terra. Ao observarem a Lua, cada um deles verá o satélite contra um fundo de estrelas ligeiramente diferente. Comparando suas fotos com um atlas celeste, eles medirão o ângulo 2α e naturalmente terão alfa. Então basta fazer a distância do centro da Terra até a Lua é igual a raio da Terra dividido por seno de alfa. O físico alemão Bessel anunciou em 1838 que a 61 Cygni mostrou um paralaxe de 0,314 segundos, que é igual a 0,00009 graus. Seu procedimento foi o seguinte: na figura, a Terra é representada em duas posições opostas de sua órbita em relação ao Sol. Então, analisando a figura, obtemos que x igual ao raio da órbita da Terra, r, dividido por seno de alfa, o que dá 9,85 vezes 10 a 13ª quilômetros. Como distâncias dessa grandeza são medidas em anos-luz, isso dá 10,1 anos-luz. Ou seja, a luz emitida por 61 Cygni leva cerca de 10 anos para chegar à Terra. Assim, sendo o primeiro a medir o espaço interestelar, devemos a Bessel a primeira evidência da efetiva dimensão do universo e o início da exploração além do sistema solar. Mais do que isso, esta foi a primeira prova da revolucionária ideia de Copérnico de que o Sol é somente um entre a miríade de estrelas espalhadas em tremendas distâncias no espaço infinito.